bastante dificuldade, mas o apóstolo Paulo, em citar Romanos capítulo 8, ele diz assim: como Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, por nós, como nos dará também com Ele todas as coisas? Paulo fala isso. Se Ele mesmo, seu próprio Filho, não poupou, antes entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, igreja, permaneça firme na palavra do Senhor, permaneça firme na perseguição, porque se Ele já deu o Filho dele, que era o mais importante, como não nos dará também as outras promessas, como a redenção do nosso corpo, habitar eternamente nos céus? Mas para isso precisamos permanecer firme, prosseguir, perseverar até o fim. Como diz a palavra do Senhor, Apocalipse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. 3. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo vai citar um texto aqui interessante. Capítulo 2, verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, se discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que interessante a importância de se nascer de novo. Aquele que é nascido de novo, ele vai passar a ter um relacionamento com Deus. E é impossível um homem natural, o ser humano, a carne, ter um relacionamento com Deus, porque não vai compreender as coisas de Deus. É o apóstolo Paulo ali citando que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas nós não, que somos novos, nascidos em Cristo, regenerados, compreendemos as coisas espirituais. Por que muitos não acreditam na volta de Cristo? Por que muitos não acreditam na morte e ressurreição de Cristo? Porque estão no modo natural, não compreendem as coisas de Deus. Mas nós não, pela fé, sendo regenerados, nascendo de novo, compreendemos as coisas espirituais. A terceira importância de se nascer de novo é que se não houver um novo nascimento, o homem não pode conhecer as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem se compreender espiritualmente e não naturalmente. Aleluia, Jesus. 3 coisas importantes aqui: nascer de novo para fazer parte do reino, nascer de novo para se tornar filho do rei, e nascer de novo para conhecer as coisas espirituais de Deus, entender as coisas espirituais de Deus. Mas como Deus produz o novo nascimento no ser humano? Como eu disse aqui no início, a gente não consegue ver aos olhos de luz, porque é milagre de Deus, é uma coisa extraordinária e não tem como explicar. Mas 2 coisas acontecem para que o novo nascimento venha a ser realizado. A primeira coisa fica lá em Tito capítulo 3. Acompanhe na Bíblia. Como eu falei, eu gosto de esclarecer tudo na Bíblia para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Tito capítulo 3, verso 4 e verso 5. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem produz o novo nascimento do ser humano é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenda uma coisa: quando você está falando da palavra do Senhor para alguém, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja dentro da sua casa, se está falando da palavra do Senhor, o Espírito Santo está trabalhando naquele coração. E não depende de mim e não depende de você transformar aquela pessoa, mas o Espírito Santo transformar aquela pessoa. É interessante que o próprio apóstolo Paulo diz que um é o que prega, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não desista e não pare de falar da palavra do Senhor para aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus. Seja no trabalho, em casa, na vizinhança, onde você insista, persiste e exorte. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Persiste, insiste e exorte, pregando em tempo e fora de tempo. E saiba que o Espírito Santo vai fazer a transformação naquela vida. Depende de nós orarmos,
e pregarmos a palavra do Senhor, porque é o Espírito Santo que vai transformar e dar um novo nascimento àquele coração. É o próprio Senhor que diz em Ezequiel que Deus daria um novo coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, para que guardasse as leis dele e obedecesse a palavra dele. Então, nesse momento que você está falando da palavra do Senhor, nesse momento que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, Deus está trabalhando em nossos corações, e naqueles que vocês falam da palavra do Senhor, Deus está trabalhando naquele coração. E no momento certo, no momento oportuno, Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne, para que você obedeça às leis do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas depende de nós continuar insistindo e pregando a palavra do Senhor. Como Deus produz o novo nascimento? Primeiro, através do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Aleluia. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós éramos do reino das trevas. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Ele vai citar sobre isso. Nós éramos do reino das trevas, agora somos do reino da luz. Agora nós temos uma guerra travada contra o reino das trevas. Mas nós não estamos sozinhos nessa guerra. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos orienta, nos consola, enxuga a nossa lágrima, nos fortalece, nos renova, nos dá uma injeção de fé, que às vezes a nossa fé endurece, enfraquece. Nós somos seres humanos. Nós somos acometidos de bastante batalhas, pedradas, guerras. Paulo fala sobre batalhas e perseguições, que ele fala assim: por fora combate, por dentro terrores. Todo momento, Paulo, por fora combate, era a igreja que se inundava, virava de ponta cabeça, vinha heresia, a igreja era cometida por heresia, Paulo tinha que lá guerrear contra aquelas heresias. E por dentro o terror também que ele sofria. Ele mesmo cita que quando Deus o leva ao terceiro céu para mostrar coisas grandiosas, ele não diz nem que é ele. Ele é humilde em dizer que conheço um homem que, fora no corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas insondáveis, imagináveis, né? Que ao homem não é lícito dizer. Ele ganhou nesse momento um espinho na carne. Ninguém conhece esse espinho na carne, mas todos sabem que Paulo passava por uma grande dificuldade. Talvez seja isso que ele cita temores por dentro. Quando ele cita por fora combate, por dentro temores. Mas Deus, que é misericordioso, né, sempre o guardou, sempre o livrou de todas as coisas. Ele diz lá, né, que em naufrágio, em fome, em miséria, né, tendo muito, tendo pouco, ele sabia se contentar com o que tinha, porque Deus era com ele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele cita isso lá em Filipenses. Graças a Deus. A primeira coisa que Deus faz para regenerar uma pessoa é através do seu Espírito, do Espírito Santo. E a segunda é pela sua palavra. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 18. Após Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como os primeiros frutos do que Ele criou. E vamos também ler 1 Pedro, mais à frente um pouquinho, capítulo 1, verso 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela regenera a pessoa, ela transforma a pessoa, ela dá um novo nascimento. Falamos sobre o Espírito Santo e agora estamos falando sobre a palavra de Deus. Por isso, amados ministros da palavra do Senhor, você que prega a palavra do Senhor, eu não estou falando no púlpito, mas todos aqui são ministros da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos ministros da reconciliação. Nós pregamos que Deus está reconciliando consigo, Jesus está reconciliando consigo o homem a Deus. Então nós somos ministros, todos aqui dentro somos ministros da palavra de Deus. Glória a Deus. Então é interessante que
não desiste de pregar a palavra de Deus, porque nela regenera o ser humano. Você está vendo agora, 1 Pedro capítulo 1, 23 e Tiago capítulo 1, versículo 18. É a palavra de Deus que transforma o homem. Duas coisas transformam o homem: a palavra e o Espírito Santo. Como eu disse aqui, não é uma coisa visível, nós não conseguimos ver, mas é uma coisa no sobrenatural, no espiritual. Deus trabalha naquele a quem Ele deseja salvar. Agora vamos para a parte interessante. A característica do regenerado. Nós aprendemos que sem regeneração, sem o novo nascimento, é impossível entrar no reino de Deus. Que através do novo nascimento nós passamos a ser filhos de Deus. E através do novo nascimento nós conseguimos discernir as coisas espirituais, nós conseguimos entender os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele continua o texto, ele diz assim: mas Deus já revelou a nós. E só quem pode entender isso é quem é espiritual. Deus já revelou as coisas deles a nós, mas precisa ser espiritual, nascido de novo, regenerado, para compreender as coisas de Deus. Nós já aprendemos sobre o novo nascimento, como Deus faz o novo nascimento, realiza o novo nascimento, que é através da palavra e através do Espírito. E vamos aprender agora as características de um novo nascimento, do novo regenerado. Quem é nascido de Deus? Existem características visíveis. É claro que naquele momento, mais uma vez eu vou citar, nós não podemos dizer aquele que reconheceu Jesus como Salvador, como Senhor. Naquele momento a gente não pode dizer nasceu de novo. Não nasceu de novo. Nós temos fé sim. Quem nasceu de novo, nós vamos discipulá-lo, nós vamos ensiná-lo para que ele venha crescer através da palavra do Senhor. Mas somente os frutos, somente uma nova conduta vai identificá-lo como um regenerado, novo nascido, um cidadão dos céus. Vamos aprender um pouco sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescer para a salvação. Agora que provaste que o Senhor é bom. A primeira característica do regenerado: ele anseia pela palavra de Deus. Glória a Deus. Ele anseia conhecer aquele que é o seu Senhor. Olha que interessante. Jesus instruiu Nicodemos, dizendo que se ele não nascesse de novo, ele de maneira alguma ele faria parte do reino de Deus. Ou seja, quem nasce de novo, regenerado, ele faz parte do reino de Deus. E todo reino, para ser reino, ele precisa ter um rei. Ele precisa ter alguém que governe, que o guie, que o oriente, esse rei. E o nosso rei, nós sabemos que é o Senhor Jesus. E nós somos servos dele, nós somos súditos desse reino, nós somos cidadãos desse reino. E quem não quer conhecer as leis desse reino para obedecê-la? Quem não quer conhecer os mandamentos desse reino para obedecê-lo? Porque nós sabemos que todo reino, ele é regrado. E qualquer regra que é quebrada, há uma consequência. No natural, todo reino que está onde existe um pardal, é claro, porque existe lugar que não há pardal, e se passa de qualquer maneira, ele às vezes não recebe multa. Mas vamos ao que tem pardal. Ele recebe uma multa por ter avançado aquele sinal. Ou seja, ele é punido por ter desobedecido uma lei que é do nosso país, nação brasileira. E no reino de Deus não é diferente. Quando nós desobedecemos alguma regra do seu reino, nós somos punidos de alguma maneira, nós sofremos consequências. E para que isso não venha acontecer, o que nós fazemos? Queremos conhecer as normas do reino, que está aqui na palavra do Senhor. Então todo regenerado, obrigado irmão, todo regenerado, todo nascido de novo, ele quer conhecer as normas do reino de Deus, porque não quer infligir essas normas. E muito mais, nós somos de um reino que é espiritual, um reino eterno. Nós não queremos somente infligir
para não ser punido. Nós não queremos infligir porque nós não queremos entristecer o coração daquele que deu a vida por nós. Por isso que nós ansiamos a palavra do Senhor. Um regenerado, nascido de novo, como o apóstolo Pedro diz aqui, ele anseia ardentemente pelo leite puro, que é a palavra de Deus, e é maravilhosa. O que ela faz? Ela nos dá o crescimento para a salvação. Ela vai nos preparando cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. E ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, que nós somos transformados de glória em glória. Glória a Deus. E como nós somos transformados? Através da palavra de Deus. E para isso, nós que somos nascidos de novo, devemos ansiar por essa palavra ardentemente, porque esse é o leite puro.